posições desses partidos é a posição da chamada frente de esquerda, que tem como líder máximo Heloísa Helena, que se declarou durante a campanha, fez uma campanha, o ano passado fez uma campanha e continua numa campanha intensiva contra a realização do aborto. Quer dizer, a política da Heloísa Helena não é uma política qualquer. Ela é uma política de extrema direita, contra-revolucionária da Igreja Católica, da Igreja do Papa Ratzinger, do Papa nazista contra a mulher. Uma parcela de grupelhos e grupos chegaram a classificar a Heloísa Helena como feminista e reformista. Primeiro que é um verdadeiro absurdo, mas se você fosse analisar do ponto de vista do que eles colocaram, o movimento feminista, ele foi um movimento que lutou pelo direito ao voto, pelo direito ao aborto, pelo direito ao divórcio, que não tem nada a ver com a posição obscurantista da Igreja Católica. Completamente diferente. Direito, inclusive, que foi concedida na época da Revolução Russa, que no Brasil se conseguiu facultativamente em 1932, e que não tem nada a ver com a posição da Heloísa Helena, que é uma posição obscurantista, inclusive, muito pior, com uma pessoa que não dá para se dizer nem que é feminista, que é do Partido Democrata norte-americano, que é a Hillary Clinton, que defende o aborto. Quer dizer, a posição é uma posição de extrema direita. Quer dizer, não é feminismo, não é reformismo, na realidade é a posição da Igreja Católica, da direita integralista brasileira, da extrema direita nacional. É uma posição, a posição daquela que é tida como a líder máxima da frente de esquerda, onde está PSOL, PSTU e todos os grupos que se dizem de esquerda, é uma política de extrema direita. Quer dizer, é uma política totalmente contrária aos interesses da maioria das mulheres, que chama a repressão, que quer prender as mulheres, que quer colocar na cadeia as mulheres. Quer dizer, não é que ela não é operária, não é socialista, não é revolucionária. Não é nem burguesa democrática, porque se fosse burguesa democrática, defenderia o aborto. Na realidade, é uma política de extrema direita. E o importante entender é o seguinte, não é só a Heloísa Helena. O PSOL é um partido onde as suas figuras elas são ligadas à igreja. Se você pegar o Chico Alencar, Plínio de Arruda, todos eles são pessoas da igreja, que inclusive não assinariam nenhum programa se esse programa não estivesse totalmente de acordo com a posição da igreja. E o interessante é que toda a esquerda vai junto nessa política, não tem crítica nenhuma. Você veja, no ano passado teve o encontro de Mulheres da Conlutas. Nesse encontro, não teve uma única crítica à posição da Heloísa Helena. Era para você ter feito um verdadeiro carnaval no encontro. Não teve nada. Quer dizer, ele sequer criticou a política da Heloísa Helena no encontro. Não teve nada. Quer dizer, você deveria ter feito uma crítica, levantando que era necessário defender os interesses democráticos das mulheres, nada. Na realidade, o encontro, ele simplesmente serviu para reiterar que ela seria a candidata da frente de esquerda. Quer dizer, a mulher que é a pessoa que defende uma política para as mulheres, no encontro de mulheres, uma política totalmente contrária ao interesse das mulheres, ela foi escolhida como a candidata, foi referendada no encontro de mulheres como a candidata. Quer dizer, é uma capitulação assim completamente absurda, enorme, a reacionária e obscurantista Igreja Católica. Quer dizer, o encontro ele simplesmente serviu como um palanque eleitoral, mas não tem nada a ver. Um encontro de mulheres que não tem nada a ver com a luta das mulheres. É simplesmente para você gerar uma armadilha, onde, como acontece com os partidos burgueses, como acontece com o próprio PT, você faz muito discurso de que é necessário lutar pelas mulheres, mas na prática a sua política é a mesma política da Igreja Católica. Não tem nada a ver com a luta das mulheres, é uma política que na realidade está alinhada com o setor mais direitista da igreja, que é o Opus Dei. Então, para finalizar, eu acho importante a gente ter em mente isso. A posição da esquerda é uma posição de capitulação absurda diante da direita. O que acontece é que, diante dessa posição, o que a esquerda quer, o que a Heloísa Helena quer, é que as mulheres que estão sendo ameaçadas de serem indiciadas, como por exemplo as 10 mil mulheres do Mato Grosso do Sul, que elas sejam presas e colocadas na cadeia por fazerem aborto.
Companheiros, para tratar de um tema que é fundamental no momento, que é a crise capitalista, que é uma crise mundial e que terá como setor mais atingido justamente as mulheres, eu queria chamar a companheira Lourdes Sarmento. Bom, boa tarde a todas as companheiras e os companheiros presentes ao nosso ato nacional, pela luta, né, pela defesa de um ato de luta que resgate todo o caráter revolucionário que deu surgimento ao ato, ao próprio 8 de março, e saudar a mesa na pessoa da companheira Nay Caproni, da Coordenação Nacional do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo do PCO. Nesse sentido, né, diante do que está acontecendo no nível mundial, que nós estamos acompanhando, né, e discutindo com toda a população, toda a nossa imprensa e nossas intervenções, é no sentido de que essa crise que se coloca, né, o colapso da economia internacional, ela afeta de cheio, e particularmente as mulheres, afeta a camada e os trabalhadores em geral, a população pobre e em particular as mulheres. E a gente vê que recentemente um relatório da OIT, ele trouxe à tona em dados mostrando, né, estatisticamente, o efeito dessa crise sobre as mulheres e o ataque, né, direto às condições das mulheres, já que nas falas anteriores a gente está vendo todo um retrocesso, toda uma direitização, atacando as mulheres nos mínimos direitos democráticos do que ela já conseguiu e que ainda está longe de conseguir no governo e no regime atual. Então a crise vai acrescentar ainda mais, né, e vai afetar ainda mais as mulheres de conjunto. Nesse sentido, para a gente ter uma ideia, em 2007 o IBGE apontou que entre os desempregados 58% sendo mulheres. Veja, isso já em 2007. Se a crise entra nesse momento atual da recessão econômica, isso significa dizer que as mulheres, muito maior já está, né, e será esse percentual em relação dessa nova etapa que se entra agora da recessão econômica, da crise financeira. Então, nesse sentido, a gente vê que no próprio capitalismo, na Europa, né, nos próprios Estados Unidos, mas em particular, eu gostaria de trazer à tona que no centro desses, né, nos principais países imperialistas, as mulheres estão sendo demitidas, né, todos os dias, e acrescentem, como a gente diz, demitida a rodo, né, uma velocidade muito grande. A gente vê principalmente nesses centros. Imaginem nós, né, mulheres e homens aqui presentes e a população em geral, do que não está acontecendo no próprio Brasil, na América Latina, em outros países como a sul da Ásia e da África, né, são países pobres atingidos, né, muito mais, né, com vigor durante essa crise que se abriu nesse período. Então, só para ter uma ideia, nesse trimestre e nesse último período de 2008, né, quer dizer, novembro, dezembro de 2008 e janeiro de 2009, cerca de 40 mil trabalhadores foram demitidos no Reino Unido, e desse percentual muito maior foi o das mulheres. Cerca de 53 mil mulheres britânicas, nesse mesmo período, que foram demitidos os 40 mil trabalhadores homens. Só para a gente ter uma noção do que está sendo esse ataque durante essa crise que nós estamos vivendo. Na América Latina, o número de mulheres sem emprego é aproximadamente 50% maior que o número de homens. Já foi destacado aqui que a população brasileira e a população mundial, ela é composta por 50%, metade de mulheres. Imagine como que não é essa situação diante da crise. Na América Latina, a gente já falou, e no Brasil, queria particularizar que as mulheres, mesmo quando empregadas, elas são 60% do trabalho informal, tá certo? E compõem esse percentual de 60% do trabalho informal, que significa dizer sem carteira, sem direitos trabalhistas. Imagine agora, diante, né, do que a gente viu aí no Brasil, que a gente está acompanhando, tá certo? De que esse mesmo período aí foram demitidos no país 4 milhões e 170 mil trabalhadores com carteira assinada. Isso são dados apresentados pela nossa imprensa.
Nisso aí, quem está também colocando, quem pesquisou, quem está levantando aí são os próprios dados, dados oficiais, né, do cadastro.